A educação é um daqueles temas centrais em qualquer país, não é mesmo? Mas o que exatamente a nossa lei maior, a Constituição Brasileira, diz sobre ela? Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo nos artigos que desenham o direito à educação no Brasil. Pense nisso como a planta baixa do nosso sistema educacional. E vamos começar com a frase que é, olha, a viga mestra de toda essa construção. O artigo 205 já começa deixando tudo bem claro. Educação não é um favor, é um direito de todo mundo. E a responsabilidade é compartilhada entre o Estado e a família, com apoio da sociedade inteira. Esse é o ponto de partida de tudo. Bom, o nosso roteiro aqui vai seguir a própria lógica da Constituição, tá? Primeiro vamos entender a grande promessa, depois os princípios, que são a base de tudo, qual é o dever do Estado, como isso é financiado e, por fim, o plano nacional que amarra todas as pontas. Então, para começar, vamos entender o porquê da coisa toda. Qual é o objetivo final da educação segundo a nossa Constituição? E olha, não se trata só de passar matéria na lousa. A promessa é bem maior. A Constituição define 3 missões bem claras para a educação. A primeira, o desenvolvimento completo da pessoa, em todas as suas dimensões. A segunda, preparar para o exercício da cidadania, formando gente consciente e participativa. E a terceira, a qualificação para o mundo do trabalho. É uma visão bem completa do ser humano. Agora, se a promessa é o destino final, os princípios são a nossa bússola. A Constituição estabelece as regras do jogo, sabe? Aquelas que devem guiar qualquer política ou ação na área da educação. São as bases que sustentam tudo. E esses princípios aqui são o verdadeiro DNA do nosso sistema. Eles garantem desde a igualdade de condições e a gratuidade até a liberdade de ensinar e aprender, o pluralismo de ideias, a gestão democrática e, claro, um padrão de qualidade. E um ponto super importante, que veio mais recentemente, é o foco no aprendizado ao longo da vida. A gente nunca para de aprender, né? De todos esses princípios, tem um que carrega um desafio enorme. A Constituição não fala só em acesso à escola, ela exige permanência. E essa palavrinha muda tudo. Significa que o sistema precisa criar condições para que o aluno não só entre, mas consiga terminar sua jornada escolar. Certo, já vimos a promessa e os princípios. Mas como é que isso se transforma em realidade no dia a dia? É aqui que a gente vai ver as obrigações concretas do Estado. É onde o direito vira serviço. O artigo 208 desenha uma verdadeira trilha educacional que o poder público tem que garantir. Começa lá na creche e vai até o fim da educação básica, aos 17 anos. Tudo obrigatório e de graça. Além disso, o Estado também precisa garantir atendimento especializado e um ensino noturno adequado para quem trabalha. E aqui vem a parte mais poderosa disso tudo. Isso não é só uma promessa bonita no papel, não. A Constituição define o acesso ao ensino obrigatório como um direito público subjetivo. Traduzindo, qualquer pessoa pode ir à justiça para exigir uma vaga. E tem mais. Se o poder público não oferecer o serviço ou oferecer de forma irregular, a autoridade responsável pode ser responsabilizada diretamente. O negócio é sério. Bom, uma promessa desse tamanho exige recursos, né? Muito recurso. Então a próxima etapa da nossa análise é seguir o dinheiro. De onde vem a verba para manter toda essa estrutura funcionando? A grande questão, né? Como se financia tudo isso? E o interessante é que a resposta está na própria Constituição. Ela não só cria o direito, mas também já estabelece o mecanismo para pagar por ele. O artigo 212 estabelece pisos de investimento que não podem ser ignorados. Quer dizer, são valores mínimos obrigatórios. A União tem que aplicar no mínimo 18% da sua receita de impostos em educação. Já para os estados e municípios, esse piso é ainda maior, 25%. E para ajudar a organizar e distribuir uma parte dessa grana de um jeito mais justo, existe o Fundeb. Dá para pensar no Fundeb como o grande motor financeiro da educação básica no Brasil. Ele junta um pedaço do dinheiro dos estados e municípios num fundo só, e a União ainda entra com um complemento para ajudar as redes mais pobres. E a lei define uma prioridade claríssima para o uso desses recursos. No mínimo, 70% de todo o dinheiro do Fundeb devem ser usados para o pagamento dos profissionais de educação básica. É uma forma de valorizar quem está na linha de frente, todo dia, na sala de aula. Certo, temos a promessa, os princípios, as obrigações e o dinheiro. Mas como garantir que todo mundo, União, estados, municípios, trabalhe em sintonia na mesma direção? Bem, a Constituição prevê um sistema de colaboração e um plano de longo prazo para alinhar todo mundo. A lógica aqui é uma divisão de tarefas.
O artigo 211 define que os municípios cuidam prioritariamente dos menores, na educação infantil e no Fundamental 1. Os estados assumem o Fundamental 2 e o ensino médio. E a União? Ela atua como uma grande coordenadora, organizando o sistema e, principalmente, ajudando a diminuir as desigualdades pelo Brasil. E para que todos remem na mesma direção, existe um mapa, um roteiro. Esse mapa é o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE. Ele é um plano que dura 10 anos e que estabelece as metas e as estratégias para a educação do país inteiro. E os objetivos do PNE mostram o tamanho da visão de futuro da Constituição. As metas são gigantescas, como erradicar o analfabetismo, universalizar o acesso à escola, melhorar a qualidade do ensino e um ponto fundamental, amarrar as metas de investimento a uma porcentagem do produto interno bruto do país. Ao final dessa análise, fica muito claro que a gente tem um projeto constitucional para a educação que é, uau, super robusto e detalhado. A planta baixa existe com fundamentos, princípios, obrigações e dinheiro. A grande pergunta que fica no ar é, com esse projeto em mãos, como a sociedade pode acompanhar e cobrar para que essa estrutura tão bem desenhada no papel seja de fato erguida na realidade de cada sala de aula do Brasil?